Eu queria que tu dissesse pra gente o que o lugar comum diz que funciona e na verdade não funciona. Boa pergunta. Muita coisa, infelizmente, né? Por exemplo, palestra em escola sobre drogas, né? Que é algo que a gente escuta falar muito, ou até alguns programas que existem hoje, que são aplicados com muito carinho, eu tenho certeza disso, e que quando você entrevista ali, todo mundo gostou do programa. Mas quando a gente mede no longo prazo, a maioria desses programas provoca efeito colateral. Os adolescentes usam mais álcool e mais maconha depois de ter assistido palestras sobre esses assuntos do que aqueles que não assistiram nenhuma palestra. E qual é a evidência disso? Então esse é um tipo de erro. Qual é a explicação? Pô, assisti uma palestra que diz para eu não usar. Por que eu usei? Porque, né, no caso da cabeça de um adolescente, especialmente, né, isso em todas as idades, mas o adolescente tem todo aquele momento que ele está vivendo, aquele processo de desenvolvimento, e aquilo desperta curiosidade. Se é uma autoridade policial, isso também gera alguns assuntos, né, de rebeldia, de vou mostrar que não é assim. Então, a gente dá uma ideia onde essa ideia ainda não tinha, se a gente falar do jeito errado. Então, a gente sabe hoje que é muito importante trabalhar toda a questão de emoções antes, desde o início ali, bem antes da adolescência, na infância, para que quando chegue na adolescência, a pessoa já saiba lidar um pouco com as suas emoções, saiba dizer qual é o limite que ela vai, mas antes, né? E na adolescência tem que ter muito cuidado. A gente tem hoje alguns programas testados, né? Um programa que passou por 3 experimentos já no Brasil, o programa Tamo Junto, e esse deu evidência boa. O que ele faz então, diferente? Temos que usar esse programa. O que o Tamo Junto faz diferente? Ele tem uma abordagem muito de emoções, né? Ele mostra de uma maneira correta o problema que cada droga provoca, né? O adolescente é muito esperto. Não adianta você dizer, olha, se você fumar, né, uma maconha, você vai morrer. Não, ele sabe que não é assim. Você tem que explicar o dano realmente que aquilo provoca no cérebro, né? Mas quando o professor tem que estar muito bem formado para falar sobre isso, porque o aluno vai desafiar ele, o aluno vai dizer o que vê na realidade, né? E a cocaína, como é que é? Por que não é verdade isso? Então, o professor tem que estar muito bem instrumentalizado. Então, Tamo Junto, por exemplo, tem 30 horas, né, de formação. Então, nós temos alguns outros programas de educação socioemocional, nosso instituto, que a gente está fazendo experimento com a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente tem que levar a prevenção a sério, né? Como o Paulo disse, a gente precisa ampliar a visão de segurança. Não dá mais para jogar tudo no colo da polícia, né? E achar que a polícia vai resolver um problema que é um fenômeno social, que tem políticas e programas específicos que funcionam. Né? Tem questões de urbanismo que a gente precisa entrar, né? Em muitas comunidades que a gente sabe que sofrem com o controle do crime, né? Ali precisa ter um trabalho urbano, urbanístico, e a própria polícia também tem formas de agir, né? Que a gente acho que está evoluindo nesse caminho no Estado, formas mais proativas, monitorar, saber aonde se posicionar, não necessariamente para prender o bandido, mas para evitar que o crime aconteça. Essa é a grande mudança de visão, né? Não adianta estar correndo para todo lado, atendendo o chamado, e sim estar nos lugares certos e ter mais inteligência contra grupos, né? Então, essa virada toda que o livro traz aí várias também programas, também de violência contra a mulher, também da questão do racismo, que é um assunto muito importante. E vou dar mais um exemplo que vocês perguntaram o que a sociedade acha que funciona e que não funciona. Vídeo monitoramento, câmeras nas ruas, né? É algo muito comum. A gente coloca muitas câmeras, tem uma repercussão, mas, em geral, né, a gente tem mais de 80 estudos feitos no mundo, avaliações desse tipo, e elas mostram que o crime, em geral, reduz 5%, 8% no máximo. Algumas vezes, nada, quando a gente coloca a câmera. E que os melhores projetos quanto menos câmera, mais impacto. O contrário do que a gente imagina. Mas pode me explicar? Porque aí, quando a gente tem menos câmera, tem alguém realmente olhando, trabalhando junto com a rua, com a viatura, com o policial da rua,
né? Um estudo de inteligência. Então, menos é mais, por exemplo, no caso de videomonitoramento. Kopitschek, É um exemplo, né?